Aí depois, com os anos, eu fui pesquisando e fui fazer terapia e descobri que eu era um cara extremamente racional. Falei, caramba, mas eu sempre estava preocupado com o boto cor-de-rosa quando era criança, sobre as baleias, sobre as praias. Mas você é um cara extremamente racional. Tanto que eu gosto de física, química e matemática. Isso, de uma certa forma, para mim até me ajudou, porque esse meu lado racional acho que acabou criando um equilíbrio com o meu lado emocional. Me diz uma coisa, só para a gente criar uma referência e todo mundo falar a mesma língua, você poderia definir para nós aqui o que é inteligência emocional e o que é ignorância emocional ou não? Você poderia definir para a gente? Sim. Fique à vontade. Posso falar que são os dois extremos. Os dois extremos. A inteligência emocional, quando a pessoa ela conhece e ela se predispõe a desenvolver as habilidades necessárias para desenvolver a inteligência emocional, né, a gente chama isso de inteligência emocional. Tá. Então, o fato dela ter já a consciência e trabalhar o autocontrole, a automotivação, a empatia, a sociabilidade, são habilidades que desenvolvem a inteligência emocional. A relação social, digamos assim. Isso. Importante, então. Dela com ela mesma e dela com as outras pessoas. Eu aprendi recentemente, há questão de alguns meses, sobre um termo chamado solitude. Que solitude, pelo menos a definição que me passou minha grande amiga Rosicena, solitude significa o ato de estar sozinho, curtindo e aproveitando a sua felicidade. Não é solidão. Solitude é você ficar com a tua felicidade. Você sozinho, mas com a tua felicidade. Então aquele momento que você está em casa, ou no trabalho, na praia, mas é você com você mesmo, mas você está feliz. Esse exercício de solitude também seria importante para as pessoas que têm alguma questão, algum problema, eu odeio esse termo, mas alguma questão emocional que precisa ser tratada, ou não. A solitude nesse sentido de tratar esse lado, você com você mesmo, tratar sua felicidade melhor, você se amar mais, gostar mais de você mesmo, cuidar mais de você, eu acho que isso é importante também, ou não? Com certeza. Isso você tem que ter um tempo para você também. O tempo do ócio, o que o pessoal chama de ócio criativo, né? Quando não é uma tristeza, quando você para realmente para desligar. Então isso é muito bom, isso é muito importante. Quem tem mais facilidade, Saulo, de fazer isso, são as pessoas que são mais introvertidas. As pessoas mais introvertidas. Elas têm mais facilidade de desenvolver esse lado. As pessoas mais extrovertidas têm um pouco mais de dificuldade. Só que é questão de se flexibilizar, de entender que existe, que é necessário, determinar alguns momentos para que ela fique em ócio. O que eu estou fazendo aqui enquanto nós estamos conversando, talvez seja considerado uma tremenda falta de educação. Enquanto nós estamos conversando, eu também estou mexendo no celular. O ato de ficar mexendo no celular ao extremo também pode gerar algum tipo de dependência, de vício, na sua opinião? Como seria isso? Pode criar algum problema de relação social, de travamento ou não? Sim, gera um problema de relacionamento social, porque a pessoa fica dependente e inclusive pode desenvolver uma doença chamada ansiedade. Ansiedade por causa do celular? As pessoas ficam ansiosas por ver a próxima mensagem, por ver a resposta, por ver o que as pessoas estão postando e querem acompanhar todo mundo e não conseguem, e passam ali horas, não percebem, deixam de fazer outras coisas e depois, de um lado, gerando esse tipo de ansiedade, em contrapartida, olha que coisa engraçada, pode gerar uma depressão, porque é uma tristeza que não consegue se desenvolver profissionalmente, nos seus relacionamentos, aí fica triste por causa disso. Mas aí, no caso, o ato de você se relacionar bem no celular, nos grupos sociais, isso também não ajudaria como uma muleta emocional? Quer dizer, eu tenho muitos amigos na internet, isso também não seria compensador ou não? Pergunta de leigo, tá? Pelo amor de Deus, hein? Sim, não, tudo é questão da intensidade. É necessário nós termos o nosso relacionamento,
tanto de forma física quanto de forma tecnológica, Certo. através das redes sociais. Só que a gente não pode trocar o presencial somente pelo virtual e vice-versa, né? Nós temos que ter um equilíbrio em ambos os lados. Porque se a pessoa falar, não quero acompanhar a rede social, eu não quero saber disso, eu gosto do face to face, eu gosto de pegar, de tocar, de abraçar, então não vou ficar nas redes sociais. Ela vai ficar excluída. Você sabe que você falou uma coisa que é interessante. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro abraçar as pessoas. Eu adoro. Eu abraço todo mundo, tá? Então, até tem muita gente até que estranha. Eu levei muitos anos para entender isso. Quer dizer, hoje, o que eu faço? Eu aprendo, primeiro cumprimento apertando as mãos, para pegar, digamos assim, para ter uma certa empatia com a pessoa. E aí, se depois eu perceber, aí eu abraço. Porque eu sou muito assim, eu sempre fui muito de abraçar. Eu não sei se isso é uma carência, é um ato carinhoso meu, mas eu sou assim, eu acho legal você abraçar as pessoas. Pelo menos, para mim, isso é confortante. Provavelmente você é uma pessoa sinestésica. O Sinestésica. seu sistema representacional, ele deve ter um percentual maior na sinestesia, porque a pessoa ela pode ser auditiva, visual, sinestésica ou digital. Olha que legal. Essa é a linguagem multissensorial. É possível definir o que seria sinestésico ou não? Sim. Sinestésico é a pessoa que ela precisa do toque, ela precisa pegar, sim. Ela precisa sentir o cheiro, sentir o gosto. Então eu sou sinestésico total. Meu, você sabe que às vezes eu tô ouvindo algumas músicas e eu ouço algumas músicas, eu começo a sentir o cheiro e o sabor de frutas, bebidas, chocolate. Tem um cantor no YouTube, ele canta num timbre, que quando ele chega naquele timbre, eu consigo sentir o cheiro e o sabor de uma bebida que é tipo menta, sabe? Ela é verdinha, né? Ela tem uma leve porcentagem alcoólica. Eu consigo sentir o sabor. Eu falo, caramba, eu não posso contar isso para todo mundo, mas eu sei que tem pessoas assim, então eu falei, então eu não sou tão... Sim, e de não repente, sou tão estranho, né? De repente o seu segundo sistema representacional pode ser que seja auditivo. Olha que legal, olha. Que aí, por escutar bem, né, você termina na parte da sinestesia já criando gosto, sabor, vendo inclusive as cores. Tem músicas que eu sinto sabor de chocolate, é muito legal, cara, é muito legal. Falei assim, bom, pelo menos eu não mas é uma coisa assim que é gratificante, por exemplo, para mim, conversar sobre esses assuntos, porque são coisas que eu guardei para mim durante muitos anos. Você não pode ficar falando isso para todo mundo, né? É uma coisa. Então, realmente tem uma base, Tem uma base científica. O que antigamente era loucura para muita gente, hoje é ciência. Em falar em loucura, o que está acontecendo com o Brasil, né? Principalmente nesses últimos dias? Né, dia 6 de setembro, dia 7 de setembro, dia 8 de setembro, dia 9 de setembro, dia 10 de setembro. Eu tava lá na Paulista. Gente, ó, eu vou falar a minha visão. Devia ter, eu acho que por volta de uns 2 ou 3 milhões de pessoas, na minha opinião. No mínimo. Porque tinha gente nas ruas laterais, você não conseguia andar, era muito louco. Mas muito bem organizado. Aí algumas pessoas falaram que não, que tinham poucas pessoas. Eu não vou entrar nessa frequência, né? Ora, meu amigo, minha amiga, demorou, tava lá. Essa explosão emocional que está acontecendo no Brasil seria o quê? Uma consequência da nossa inteligência emocional ou da nossa ignorância emocional, na sua opinião? O que é isso que está acontecendo no Brasil nesses últimos 4, 5, 6 dias que está... mexendo com as emoções de todo mundo. O que é? Eu falo o seguinte, a pessoa que quando começa a desenvolver a inteligência emocional, e às vezes até sem saber que como desenvolver a inteligência emocional, ela tem a capacidade de se flexibilizar. Olha que legal. Então todo mundo, mesmo sem saber, ela começa a se flexibilizar para ela se adaptar ao meio, isso é natural. Ah, que legal, olha que interessante. Né? Só que o brasileiro, ele é muito flexível. A nação brasileira, né? Se fosse traçar um perfil do brasileiro, ele é uma pessoa que se adapta muito bem a qualquer situação. Que maravilha. Porém, sim, aí que entra essa parte que você falou. Perigosa. A flexibilização durante muito tempo, ela começa a causar dor.
Ah, E quando entendi. essa flexibilização ela é muito intensa, muito longa e começa a bater contra os seus próprios valores, Dignidade e honra, por exemplo, que eu sempre falo, né? isso, dignidade, honra, liberdade, enfim, Justiça. justiça, verdade. Ai. Aí a pessoa, tipo, é igual o elástico que vai esticando, Sobe o esticando. sangue, Chega sobe, uma hora sobe. que se você não soltar um pouquinho dessa pressão, Sim. o elástico arrebenta. Um abraço. Você sabe que você estava me falando uma coisa que muita gente chegando para mim, e eu falo, gente, é o seguinte, eu quando era jovem, quando era garoto, entre meus 15, 14, 15 anos e até meus 20, 25, eu praticava natação, praticava maratona, que era uma atividade que estava, tinha uma certa, estava iniciando no Brasil, digamos assim, Tinha uma linha que defendia essa atividade esportiva, que era maratonas aquáticas, e de uma certa forma eu já estava, digamos assim, pegando essa onda. E eu comecei a praticar maratona, eram provas de 20 quilômetros, acima de 20 quilômetros, nadando. Então, rio, mar. E eu me lembro que eu tinha que exercitar a paciência. Imagina você nadar 20, 30, 40 quilômetros, você tinha que planejar isso na cabeça. Então você já ia lá sabendo que ia nadar 7, 8 horas, com 25, 30 braçadas por minuto. Você já se programava para isso, você já treinava para isso. Isso te dá uma paz, uma paciência, porque eu saía, na hora que lá dava o disparo para sair, eu sempre era um dos últimos a sair. E eu sempre chegava entre os 5 primeiros colocados, 10 primeiros colocados. Teve provas que eu cheguei em segundo, terceiro colocado, em primeiro colocado. Então, eu tinha um certo destaque. Mas por quê? Porque eu trabalhava esse lado da minha paciência. E isso foi muito bom, porque você sabe que você vai ter que nadar 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros. Eu teve provas que eu nadei de 24 horas na água. Fiquei 24 horas na água nadando ali. Então você fala, vou ficar, não tem como, vou ficar. Então você tem que ter paciência. Será que trazer isso para a vida, principalmente para esse momento histórico que o Brasil tá vivendo, que o mundo está vivendo, não seria importante também exercitar a paciência? Falar, olha, isso é um processo que vai levar 5, 10 anos para resolver, não é da noite para o dia. Não seria interessante também exercitar essa paciência ou não? Eu estou falando bobagem. Não, sim, é necessário para poder desenvolver a resiliência. Resiliência. A resiliência que vai dar a capacidade da pessoa se flexibilizar durante um determinado período, só que a pessoa ela só consegue ser resiliente de uma forma positiva, saudável, quando realmente ela sabe que tem um deadline, ou seja, tem uma data para terminar. Ah, entendi. Porque ele está fazendo, esperando receber uma recompensa. Certo. O nosso cérebro ele se programa, poxa, isso vai ser bom. Vão ser 5 anos de Trabalho, flexibilização, luta, de resiliência, mas por um objetivo que no final vai ter um resultado positivo. Então, se esse prazo não for cumprido ou se o resultado não for o esperado, Um abraço. um abraço. Então nós temos aqui hoje, como é que é? Você falou que eu sou uma pessoa sinestésica, Sinestésica. resiliência, né? Tem que, olha, gente, vai anotando aí, né? Depois o vocabulário do Papo Amigo cada vez subindo mais, viu? Eu falo que eu trago meus convidados são pessoas inteligentes e cultas. Aliás, isso, Wesley, é uma coisa que eu estou me policiando, exatamente para trazer cada vez mais profissionais qualificados nas suas áreas.